aí, tu vê só, né? Que, não, a Aline Barros canta muito mesmo e você também canta muito bem os hinos também dela. Mas já deu, acho que, palestra também. Como é que é isso? Como é que começou a tua história? Por que sobrancelha? Né? Era o que aconteceu? Era o que tu quis? Tipo, sobrancelhas não estava no script. Olha aí. Ah, foi assim, a mãe tem uma loja de aluguéis, né, de vestidos de noivas e madrinhas, e então ela criou essa loja para que nós quatro pudéssemos trabalhar. Porém, quatro liderando não dá junto, né? Sim. Porque cada uma tem uma ideia e aquela coisa toda. Aí então foi surgindo que tinha as madrinhas para. Ah, vocês têm alguém que faça maquiagem, alguém que faça a sobrancelha? Só que quando há 11 anos atrás, praticamente, que é o tempo da loja, não tinha estéticas de sobrancelha. Salão que fizesse sobrancelha tinha, mas especialista nessa área não tinha. Então eu tinha aquela coisa, aquela procura dentro de mim, o que que eu vou ser? O que que eu vou fazer da minha vida? E eu queria não trabalhar tipo das 8 às 7 da noite, que como eu estava com uma criança pequena, eu queria cuidar dela, mas queria ter um trabalho. E esse trabalho surgiu porque eu fiz umas perguntas para Deus e um amigo de manhã assim surgiu que eu poderia ser uma profissional de sobrancelhas, já que eu já fazia sobrancelha de todo mundo, mas não cobrava nenhum centavo, né? Fazia por fazer, porque gostava. E quando eu entrei nessa área, eu orei muito. Eu acho que eu passei, acho que uns 15 dias meu marido levantava para trabalhar. Eu sou casada com o André Luiz. Nós temos 3 filhos. E E ele é uma pessoa assim que ele aceita, te dá um incentivo, mas ele é mais pé no chão, assim, tipo, ele é meio que Tomé, né? Que tem que ver para crer. Uhum. E aí, tipo, eu colocar um dinheiro em cima de um curso, ah, qual que ele nem conhecia, tinha que pedir dinheiro para ele, porque eu não tinha, né? Eu não trabalhava. Aí eu passei, eu acho que uns 15 dias orando direto. O Senhor toca no coração dele para que ele pague um curso. Aí quando eu falei assim, o dia que eu falei, ele assim, ó, vê o curso. E aí eu vi o curso, paguei o curso e quando eu sentei no primeiro dia para fazer, me deu uma crise renal. Ué, Não pude fazer o curso. bah. Fiquei 6 meses de molho. E aí só depois de 6 meses que eu voltei para fazer o curso para terminar. E sim, eu entrei, mas começou nessa vibe aí, né? De primeiro dia de curso, já tive que desistir porque me deu uma crise renal. E até achei que nem poderia fazer, né? Porque eu já tinha passado a turma e tal. Mas daí eu fui lá, completei o curso. Entrei fazendo design de sobrancelhas. Atendia nas casas. Atendi, a minha primeira cliente foi a Sila. E ela chamou, foi ela e mais uma outra vizinha. E aí, tipo, durante a semana eu atendia duas. Uhum. Só que aquilo ali já não era mais o que eu queria. Daí eu falei assim, Elisama, tu não me faz propaganda para mais ninguém, porque eu não quero mais trabalhar com sobrancelha. E a minha irmã é muito assim, tu der para ela as coisas, ela vende. E aí ela me começou, Daniela, tem uma cliente aqui que quer sobrancelha. Eu falei assim, oi, não tô mais fazendo. Só que depois veio um amor maior. E aí quando eu entrei e fiquei um ano para me preparar para poder fazer a micropigmentação. Aí, depois que eu estava com um ano já de clientes e tal, aí que eu comecei a ver o desejo de mudar, de um pouquinho mais além, porque para cada passo é um curso, né? É um custo. E tu tem um investimento para fazer. E aí, quando eu chegava assim, aquelas clientes, às vezes não tinham sobrancelha e queriam rena, e a rena não fixa, né? Onde não tem pelo. Então, eu decidi, não, vou fazer agora, vou fazer a micropigmentação. Aí foi um passo maior que eu dei e graças a Deus foi. E sempre procurei, né? Meus clientes são sempre tratados com muito carinho, muito respeito.
Eu sempre digo que nunca é uma sobrancelha, é sempre uma história. Eu lido com... Eu digo que quando a pessoa deita ali, tem uma... E muitas histórias são histórias marcantes, são histórias de mulheres que foram deixadas pelo marido. Ah, é? São histórias Não que... é só apenas Não o é, trabalho de fazer sobrancelha, não. não, tem todo um... Não, tem. Não, eu sempre digo, nunca é somente uma sobrancelha, é sempre uma história Não, atrás. que legal, interessante isso, porque eu achava que isso só tinha nas barbearias, porque Não, nós, os homens, quando utilizamos geralmente o mesmo barbeiro, e o negócio já vira já a confidência, e, sim, entendeu? Com troca de conversa, de história, e também no teu trabalho, também no teu ramo também. sim, no meu ramo também. Então eu costumo sempre deixar uma caixinha de som já do lado ali. Ah, Aí um fundinho? sempre, sempre. Aí eu coloco uma música e ali eu começo a trabalhar. Eu não gosto muito de conversar, né? Sim. Porque quando eu estou trabalhando, fico muito concentrada. Mas tem pessoas que às vezes chegam, elas estão muito aflitas e tal, e aí elas começam a comentar e chorar. E tem casos também de que eu já orei. ah, É. já orei para uma cliente que ela, antes de sair, ela disse assim, Dani, eu quero muito que tu ore por mim. Então, as pessoas sentem a energia, elas falam muito energia, né? Ah, eu gostei da energia do local. E a gente sabe que é o Espírito Santo, né, que Sim. faz a presença, porque eu estou sempre orando, sempre aonde antes de entrar eu oro, eu abençoo o lugar. Então a pessoa que está entrando ali, ela se sente à vontade. E é isso que eu sempre procuro, que se sinta à vontade. É. E quando você começou, foi em casa mesmo ou foi em algum outro, já Foi, tinha alugado o local? não, eu comecei do zero. Só comecei com um kit, né? Kit de sobrancelhas. Comecei com o meu kit. Ali eu peguei no pátio lá da minha mãe tinha uns armários que ela ia colocar fora. Eu peguei aqueles armários, encapei todos os armários, coloquei num cantinho. Uma cadeira que era do meu pai, dele ficar à vontade. Como tinha quebrado o braço, a mãe também deixou de lado, porque daí ele podia cair, né? Eu fui lá, encapei a cadeira e ali eu atendi as clientes. Eu improvisei todo um cantinho. Aham. Ali é onde tudo começou. E o mais interessante é que eu digo assim que tudo mistura a gente usando a fé, né? Ah, Deus me usa muito, muitos sonhos, dá muitos sonhos, né? E aí um dia eu cheguei na minha irmã, na Elisama, na qual eu tinha proibido ela de fazer a Propaganda? propaganda. Eu sonhei, na época, tem um grupo, acho que é Chutando Balde, era um grupo que não era o que é agora, né? Era Aham. só de empresários. Sim. Tipo, lá divulgava o trabalho e tal. E eu sonhei que eu divulgava sobrancelhas e chovia de gente. Aí eu contei pra ela, isso era numa quarta-feira. Aí na quinta-feira eu contei pra ela, disse assim, olha, eu tive um sonho assim, assim, assado e tu já fez? E tu já fez lá o teu trabalho, já divulgou? Aí eu falei assim, não, se tu não fazer, eu vou fazer. Aí eu fui pra casa, aí eu comecei, né? Como é que eu vou fazer? Aí comecei a procurar e ninguém fazia. E aí eu não tinha como copiar de ninguém, porque ninguém fazia. Sim. Aí eu fui lá, coloquei um valor X, e daquele valor X, eu esqueci de olhar o meu celular. Aí a Zama disse assim, que engraçado, teu celular não para de tocar, porque daí eu tava sempre na mãe, né? Atendendo na loja. Quando eu olhei assim, meu Deus, Um monte de gente. muita, muita gente. Num dia, assim que eu divulguei, num dia eu atendi 30 pessoas. É muita pessoa. Porque era um pátio, né? Aham. Pátio, uma casa normal, né? Que agora Aham. eu acho que ela já está aposentada da porta da igreja. Mas ela sempre foi aquela pessoa receptiva, sempre quis acomodar as pessoas e tal. E ela começou a ver aquele monte de gente chegando e carro encostando na frente da casa. Aí ela Ué? pegava a cadeirinha e botava lá, pegava banquinho, que é uma aguinha, ela que foi servindo, enquanto as clientes ali Aham. aguardavam a sua vez. Que legal. Aham, foi assim que começou. Uma fila e as pessoas indo. E eu tenho clientes até agora e conta a história. Elas ficavam ainda
Tipo, a janela tinha uma grade, e aquela grade ali deixou marcas, porque o sol batia direto e elas ficavam bronzeadas só de um lado. Essa é a história. E Dani Sobrancelhas Por quê? começou porque ninguém conhecia como Daniela Cruz, porque eu botei Daniela Cruz, né? Eu coloquei, porque cada profissional que entra, ele escreve o seu nome, né? Tem várias profissionais, então elas vão colocar o nome delas. E eu coloquei Daniela Cruz. E Daniela Cruz não pegou. Ai, a Dani das sobrancelhas. Ai, não sei. A Dani das sobrancelhas. Ficou a Dani Sobrancelhas. Então eles que. Então ficou conhecido. Se eu falar Daniela Cruz, ninguém sabe. Mas Dani Sobrancelhas, aí foi o que pegou.